Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e esse do meu lado é o Leonardo Maciel. Olá a todos, uma satisfação enorme estar aqui novamente gravando mais um dia de Trevo Podcast. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos que seguem a gente. Quero dizer que esse podcast é em parceria com a instituição ADESC, que é uma associação voltada para o desenvolvimento da comunidade. Se você não conhece o trabalho da ADESC, convido você a seguir o Instagram deles, que é o @ADESCPA. E galera, esse podcast também é apoiado pela Mili Modas. A Mili Modas, que é um dos maiores fabricantes de moda praia, moda íntima e moda fitness da nossa região, conta com os melhores produtos disponíveis no mercado. E para ter acesso a esse produto, pessoal, é só ir nos canais de venda deles, o www.milimodas.com.br ou pelo Instagram, @milimodas_. Vai lá e confere. Bora começar? Vamos. Gente, hoje a gente está aqui com o Alan, o Carlos Alan, né? Carlos Alan, que é conselheiro tutelar, é também formado em educação física. A gente convidou ele para vir aqui contar um pouco mais sobre essa área, que eu acho que é muito importante. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse podcast. E aí, Alan, tudo bem, cara? Tudo bem. Quero agradecer já aí o convite, né, e dizer que o podcast está sendo muito fundamental para levar informações para a sociedade santamariense, né? Que essas informações venham a contribuir cada dia mais. Aí vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho que está sendo feito já aqui. Obrigado. E aí a gente vai tentar contribuir um pouquinho aí para a sociedade, questão de conhecimento, que é o Conselho Tutelar, né? Pessoal, eu acho uma área muito legal, muito importante, e muita gente negligencia, né? Sim. Acha, já está até natural ver crianças fazendo coisas de adultos, e não é bem assim, galera. E, cara, me diz uma coisa, como começa a tua trajetória em Santa Maria? Tu já nasceu aqui, ou tu veio morar para cá? Como se deu isso? Eu já nasci e me criei aqui em Santa Maria, né? Sou filho natural de Santa Maria mesmo. Meus pais também são filhos de Santa Maria. E a minha trajetória é no esporte, e aí a gente deu uma passadinha também por outras áreas, e hoje a gente atua no Conselho Tutelar e também atuo na área da educação física também. Legal, cara. Tu tem uma academia, né? Tenho. Essa tua academia, muita gente acha que é aquela academia de musculação e tal. Como é lá? Ela é um pouco diferente do tradicional, vamos dizer assim, né? Nós trabalhamos somente com treinamento funcionais, os movimentos naturais do corpo humano. E o nosso diferencial também é que trabalhamos somente com mulheres. É específico, né? É específico. Nosso público é específico, somente mulheres. Legal, cara. Uma dúvida assim que eu tenho é a partir de que momento assim tu começou a gostar da educação física? Foi a partir do esporte, porque tu é jiu-jiteiro, né, cara? Foi a partir daí que tu pensou, cara, eu tenho eu tenho, como é que eu posso dizer? Talento para ensinar, mas também para incentivar pessoas a praticar esporte? Eu acredito que a educação física ela é a minha vida, né? Ela já nasceu comigo. Não fui eu que fui atrás dela, não fui eu que fui buscar ela, mas ela já nasceu comigo. Meu sonho sempre foi poder me formar nessa área, né? Graças a Deus eu consegui, né? Juntamente com o apoio da minha família. E aí eu já participei por várias modalidades esportivas, como a capoeira, o judô, o muay thai e o jiu-jitsu. No jiu-jitsu eu sou terceiro grau, terceiro dan, faixa preta de jiu-jitsu. Né? Nós somos um dos primeiros que começou o jiu-jitsu aqui em Santa Maria. Caso eu e o índio. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar no índio. O que significa terceiro dan? Terceiro dan, quando você atinge toda a graduação, ela tem os graus para chegar na próxima graduação. Como se fossem as etapas. E quando chega na faixa preta, você não tem mais outra graduação, como é que eu te digo, rápida. Você demora um bom tempo. E aí, esses Dan vão dizendo quanto tempo você tem de faixa preta. No caso, eu tenho 3 Dan. Eu tenho 9 anos de faixa preta. É como se fosse etapas, né? Isso. Você vai atingindo etapa 1, etapa 2, até chegar a um nível mais alto. A partir de que momento um
uma pessoa que pratica jiu-jitsu pode passar treino para outras pessoas? E a partir de que faixa? Olha, eu comecei a passar treino muito cedo, né? Acho que devido à precariedade de professores no município, na faixa azul, faixa roxa, eu já comecei a passar treino. Mas o legal mesmo é a partir da faixa marrom. Cara, como educador físico, né, que você é formado hoje, a gente ouve muito. O Tubarão foi um exemplo disso, né, que ele contou muitos benefícios que o esporte causou para ele. Mas no contexto geral, para aquela pessoa que talvez esteja pensando em entrar no esporte de lutas, de artes marciais, quais os principais benefícios que eles podem tirar de dentro desse esporte? Um dos principais mesmo, eu acredito que quando se fala em corpo humano, em esporte, você tem um vasto benefício. Tipo, você se torna um cidadão melhor, o esporte ele te ensina isso, entendeu? Eu acredito muito na questão da socialização de crianças e adolescentes, né, através do esporte. Antes eu tinha um projetozinho aqui em Santa Maria que era o Lutando e Aprendendo. Eu trabalhava com crianças, como eu trabalho no conselho, então sempre que aparecia crianças com problemas de drogas, esse tipo de situação, eu encaixava nesse projeto. Então, era uma maneira, desses benefícios, essa questão da socialização de crianças e adolescentes que possivelmente possa estar usando drogas, né? E através do esporte a gente... Indo para o famoso mau caminho, né? Isso. Foi a partir daí que tu começou a se interessar por essa área infantil ou nessa época tu já trabalhava com conselho? Não trabalhava no conselho ainda, mas já começou a aflorar a ideia, né, de poder atuar melhor. Cara, eu tô olhando aqui, como é que faz para alguém entrar para o conselho tutelar? Olha, através de uma eleição, né, que acontece onde os candidatos eles têm que estar aptos a poder concorrer a essa eleição, né? Lá eles exigem que a pessoa já tenha um trabalho voltado à criança e adolescente, que tenha no mínimo um ensino médio completo, que seja natural de Santa Maria, que seja filho de Santa Maria, que tenha residência própria em Santa Maria, né? E outros cursos de informática, pois necessita, né? E você vai e faz o cadastro junto ao CMDCA, né? E aí, em outubro, de 4 em 4 anos, tem a eleição do Conselho Tutelar. Para votar no Conselho Tutelar, quem são as pessoas que podem? É qualquer cidadão? É só os alunos, pais de alunos? Como é que fica essa parte? Todo cidadão que não é obrigatório, né? Mas todo cidadão que se interessa pela garantia de direito de criança e adolescente, que pensa também em garantir, pode ir lá escolher o seu representante para estar junto a esse órgão. Uma das grandes dúvidas assim que surgem é muita gente acha que, eu até comentei isso em off com você, que salvaguardar direito de crianças e adolescentes é uma coisa muito... não precisa, mas existe uma legislação específica para isso, né? Pode falar um pouco Sim. Como ela funciona? Em 1990, né, foi constituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que aí deu-se início aos conselhos tutelares, né? E esse estatuto ele está regido de todos os artigos, né, para garantia de direito da criança e do adolescente. Cara, quando eu era mais novo, eu lembro que eu via eleições para o conselho. E para mim aquilo era besteira. Votar esses caras que não faz nada, isso aqui. Hoje, não. Hoje eu já vejo a importância que tem o conselho tutelar. Realmente. E, quais são as principais barreiras que vocês enfrentam quando vocês estão passando pela eleição do conselho? Vocês são muito discriminados nessa parte, pelos pais e tal? Uma das principais barreiras é a credibilidade que o conselho não tem, né? Mas isso, nós, hoje, da nova geração de conselheiros, a gente tenta quebrar essa barreira, né? Quando você chega no período de eleição, que você vai ter a casa de um cidadão,
ele diz logo, votar em conselho tutelar para quê? Que não serve de nada. Né? Já tem essa visão. Por quê? Porque lá atrás foi dada uma visão que o conselho tutelar era para prender criança, que o conselho tutelar não fazia nada, entendeu? Então, foram ideias que colocaram na formação do conselho que não fazia parte da atribuição do conselho tutelar. Aí, hoje, a gente paga por isso. Tipo o quê? A sociedade ela quer ver o conselho tutelar na porta de uma festa, fiscalizando quem é criança ou adolescente que está entrando, né? Sendo que isso não é uma atribuição do conselho tutelar. Mas os conselheiros antigos, acredito que era falta de informação, falta ao acesso de informação rápida. Como a gente tem hoje, né, a questão da internet, antes tinha dificuldade. Então, faziam muitas coisas que vinham na cabeça dos outros. O conselho tutelar tem que fazer isso, faz isso. Aí o conselheiro ia lá e fazia, entendeu? Hoje não, hoje a gente, com acesso à informação, a gente faz aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é para nós fazermos. Entendeu? Até onde ele atua, né? Até onde ele atua. Inclusive, eu já fiz muita coisa assim que não era da minha atribuição. Mas, assim, quando eu entrei, os conselheiros que já vinham de uma outra reeleição, eles já tinham essa visão. E aí eles me passaram essa visão. E eu fazia de acordo... Mas aquela visão empírica, né? Pode... Eu tenho uma dúvida assim. Até que ponto vocês podem, por exemplo, atuar para evitar com que crianças e adolescentes vá para ambientes que é propício, por exemplo, o uso de drogas, como festas, eventos privados, né, com venda de bebida. Até que ponto vocês podem chegar, juntamente, seguindo, com certeza, o ECA, para barrar esse tipo de ação da criança, do adolescente, principalmente que quer entrar numa festa para beber, para usar droga, tudo. Esses trabalhos aí são os trabalhos de ostensivo, né? Que a parte ostensiva é a polícia, né? Então, de que forma é feita? A polícia, ela chega no ambiente, ela percebeu que tem muitos adolescentes ali, né? Ela aciona o conselho tutelar. O conselho tutelar, ele não tem autonomia para entrar numa festa, para chegar no bar e tal. Não, nós não temos essa autonomia. Entendeu? Até porque nós não temos preparação para lidar com algumas circunstâncias que possam acontecer ali. Tipo, alguém puxa uma faca, alguém está armado. E aí, como é que nós vamos reagir numa situação dessa? Né? Então, quanto conselheiro, o certo dessa situação que você falou aí, Léo, seria o quê? A polícia vai, percebeu que naquele ambiente tem muito adolescente bebendo e tal. A polícia vai fazer o recolhimento desses adolescentes, né? Muitas das vezes leva até a delegacia, deixa na sala lá e chama o conselho tutelar. O conselho tutelar, ele vai notificar os pais, né, referente à situação que foram pegos os filhos deles. Mas essa questão de criança, de adolescentes, né, em festa, isso aí é autonomia dos pais irem buscar seus filhos na festa. Mas existe alguma forma, tipo, através da polícia e do conselho tutelar, fazer uma ação conjunta para notificar o dono do estabelecimento que esse tipo de atitude é errado? Sim, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que vender bebida, dar bebida a criança ou adolescente é crime, né? Então, se o adolescente está no ambiente bebendo ali, é de responsabilidade do dono. E o estabelecimento dele pode ser fechado. Entendeu? Inclusive... Mas o responsável por fechar o estabelecimento é o conselho, é a polícia, é a prefeitura? Depende de uma ação processual que os pais vão fazer aquele estabelecimento? O conselho tutelar faz toda o acompanhamento da situação, fazemos os relatórios e encaminhamos para o Ministério Público, né? E aí o Ministério Público, dependendo do ver dele, ele que vai determinar. Ah, sim, entendi. A gente trabalha em parceria com o Ministério Público. Entendi. Então, no caso de um estabelecimento que infringe essas leis e permite a entrada de jovens e adolescentes, ele está, como é que eu posso dizer? Propício. Propício, né? A primeira pessoa, o primeiro órgão que vai entrar com a ação contra aquele estabelecimento serão o Conselho Tutelar.
De acordo com o relatório, o entendimento, né, da promotoria, ele pode fechar. Ah, tá. No caso, vocês fazem um relatório, entregam ao Ministério Público, e o Ministério Público que faz a ação de processar ou não, né? Nós não temos, vamos dizer assim, não temos a autonomia de chegar e fechar o ambiente, entendeu? Mas aí, quando o dono do estabelecimento vai abrir aquele estabelecimento, ele tem as regras a serem seguidas. E uma dessas regras é o espaço que não pode haver menores de 18 anos. Tanto que em alguns estabelecimentos até tem na frente, né? Proibido a entrada de menores de 18 anos. Mas a gente sabe que... É só fachada, né? Entendeu? No caso, se os pais se sentirem prejudicados quando o conselho vai até a casa deles, avisa que a criança estava consumindo drogas lá dentro, os pais daquela criança, aquele adolescente lá, podem entrar com ação contra o estabelecimento também? Isso vai caber, pode, entendeu? É um direito deles. Geralmente não acontece, mas isso vai muito do relatório que o Conselho Tutelar vai enviar. Né? Já houve situações de conselheiros antes que fizeram isso. Eu acredito que foi numa sede embaixo que o conselheiro foi lá e constatou que havia muito adolescente usando droga, bebida alcoólica. E então ele fez um auto de constatação, né? Onde ele, na hora, ele fez lá o ato de constatação e encaminhou, né? E o estabelecimento foi fechado, né? Depois que eu entrei, ainda não houve situações assim, entendeu? De fechar estabelecimento. Entendi. No caso, quero entender mais da parte que quando o conselho ele vai até os pais, ele faz aquele conselho, né? Avisa que a criança ou adolescente estava atuando em tais práticas. Quando o conselho se dá na situação onde os pais eles não ligam, eles não estão nem aí se a criança está lá ou não, cabe alguma atitude que o Ministério pode tomar em relação a esses pais? Sim, sim. Aí já acaba a questão da negligência, né? Os pais estão negligenciando os direitos dos seus filhos, quando eles não têm interesse em apoiar. Né? Então, assim, o que é que acontece? Quando a gente tem essas situações, a gente vai até a casa, notifica os pais, né? Os pais vêm até o órgão e a gente dá as orientações, né? Que aquela é a primeira, né? E estão saindo dali já... eu não tinha conhecimento. Então, na primeira, ele já vai ter o conhecimento e ele já vai sair com uma advertência verbal, né? Numa próxima vez, ele já sai com uma advertência por escrito, né? E numa terceira vez, a gente já faz os encaminhamentos devidos, entendeu? Tipo, o Ministério Público, porque ele é que é o órgão superior ao Conselho Tutelar. Entendi. No caso, os pais ou responsáveis por algum desses adolescentes já ter que não pelo que parece a situação, eles não estão ligando muito. Que tipo de penalidade eles podem sofrer por não lidar com a situação? Por negligenciar, no caso, né? Pode perder a guarda dos seus filhos por negligência, maus tratos, né? Tem casos que eles são responsabilizados, pode pagar cesta básica, entendeu? Coisa desse tipo. Até mesmo quando esse adolescente ou essa criança acaba cometendo algum crime dentro de uma situação dessa, eles também são penalizados direto, né? São penalizados. É assim, o artigo 107, ele fala sobre essa questão do adolescente infrator, né? Onde já é uma ação polícia e Ministério Público. Já não cabe mais tanto ao Conselho Tutelar. Tanto que criou-se uma visão que se prender... tem um adolescente na delegacia, o Conselho vai lá soltar, né? Criou uma certa visão assim ao longo do tempo. E ao contrário, entendeu? O adolescente, ele fez um ato fracional, né? A polícia faz a constatação dele tudinho e já encaminha direto para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, e juntamente com a juíza, né, vão decidir que ação vai tomar para aquele adolescente. Geralmente tem um socioeducativo, né, em que aquele adolescente vai ter que pagar um trabalho comunitário, né, para reparar os danos, vamos dizer assim. O Conselho Tutelar também, ele está muito presente na área escolar? Sim. O Conselho Tutelar, ele trabalha muito essa questão da evasão escolar,
Tanto que a gente está já fazendo parceria, já fizemos com algumas escolas, mas a gente está abrangendo mais com mais escolas sobre a questão da evasão escolar. Sabemos que todo ano tem uma evasão escolar muito grande, né? E aonde cabe o Conselho Tutelar? A escola solicita fala para o Conselho Tutelar da situação que está ocorrendo, que certo aluno não está participando das aulas, já está com 1 semana, 2 semanas, e aí o Conselho Tutelar vai até a residência, né, para conversar com os pais, convida os pais até o órgão, para tentar entender o porquê que aquele aluno não está participando das aulas. E aí a gente tenta fazer, se for problemas psicológicos, sempre tem estrutura familiar, conflitos familiares, né, e aí a gente encaminha para a rede de apoio. Atualmente, tu está como conselheiro. Conselheiro tutelar. Nessa pandemia, como foi lidar com toda essa evasão escolar que teve? Olha, foi meio complicado. Foi meio complicado, porque tínhamos a questão... Na realidade, a gente está sofrendo agora as consequências. Do retorno, né? Do retorno. Que vê a desmotivação, muita gente não quer ficar em casa. E aí, agora que está tendo a demanda maior. Mas na questão da pandemia, a gente pouco foi acionado por essa questão da evasão, né? Mas teve 1 ou 2 casos, mas era assim, que a criança ia para a casa do pai, são pais separados, que a criança ia para a casa do pai e as atividades chegavam na casa da mãe. E aí, findava que o pai não levava, aí a gente tinha que ir lá na casa do pai, conscientizar ele que a criança teria que voltar para a casa da mãe por conta das atividades escolares que estavam chegando. Havia muita resistência do pai em relação a esses casos, assim? Às vezes, sim. Às vezes tem resistência dos pais. Não, porque é meu direito e tal. Mas aí, como a criança, numa separação, geralmente a criança fica com a mãe, né? E aí, como a criança está estudando, a mãe que é a responsável escolar, por mais que haja resistência, a criança tem que retornar pro lado da mãe, né? Cara, é complicado, né, isso? Porque nessa pandemia a gente teve de um tudo. Até a questão da aula online, só teve acesso aquelas crianças e adolescentes que tinham acesso ao digital, né? E por mais que o governo tenha feito alguns programas, não chega para todos. Principalmente aqueles que são mais do interior. Né? Do interior. Sim. A dificuldade do acesso à internet, a questão de área, né? Que é muito difícil. A gente temos interior aqui que as crianças têm que acessar próximo à escola, às vezes 500, até 1 quilômetro longe da sua casa. Quais são as situações mais comuns que aparecem lá no conselho? Jackson, de tudo tem, referente à criança e adolescente, né? Às vezes a sociedade diz, o conselho tutelar não faz nada, não sei o quê. Mas, cara, se eu te falar que todo dia, temos situações diversas no conselho tutelar. Ontem, devido ao 18 de maio, foi facultado ontem, né? Devido às palestras da escola, e facultaram. E então, eu tinha alguns atendimentos que eu tinha marcado para o dia de ontem. E eu disse, rapaz, eu vou só lá fazer esses atendimentos e vem embora. Rápido, né? Cheguei lá 8 horas da manhã, fui sair de lá 2 horas da tarde. Eita. Entendeu? Tipo assim, uma coisa, chegou um atendimento, chegou outro, aí chega outro. Cara, quando é festa já é 2 horas da tarde. Então, assim, sempre a gente passou nas escolas falando sobre a questão do abuso sexual, né? Então, isso é uma situação que está crescendo muito no nosso município. Muito. Cara, o que foi esse 18 de maio? O 18 de maio, ele é o dia em alusão. O 18 de maio é o dia contra o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa data se deu porque, há 50 anos atrás, uma menininha de 8 anos, uma criança de 8 anos, ela foi abusada sexualmente, né? O nome dela é Araceli. Os caras, eles ficavam, tipo, próximo à escola dela, querendo manipular, querendo fazer amizade com ela, entendeu? E sempre que eles estavam lá, eles mandavam dar sorvete para ela, bombons, para se aproximar da criança, né? E aí, num desses dias, a mãe mandou um recado para a professora que liberasse ela um pouco mais cedo, porque sempre ela atrasava para pegar o ônibus.
E nesse dia que ela saiu mais cedo, eles ofereceram uma carona para ela, né? Já tinham se aproximado dela. E aí eles pegaram essa criança e abusaram sexualmente dela, né? Bateram nela, jogaram ácido no rosto dela para desfigurar ela, para não conhecer. Jogaram o corpo dela, que foi encontrado depois de 6 dias. Entendeu? É uma coisa totalmente desumana, né, Desumana, cara. E aí, todo 18 de maio, a gente levanta essa bandeira aí contra o abuso. E toda a rede de proteção que é formada pelos órgãos, pelo CREAS, CRAS, SEMAS, Conselho Tutelar, né, CMDCA. A gente vai nas ruas, né, levar essa informação para a sociedade, para não se calar, para denunciar. Tem muita adesão da sociedade nesse movimento? Olha, graças a Deus agora está tendo bastante, entendeu? A sociedade ela perdeu o medo de denunciar. Antes a pessoa via e não queria denunciar. E hoje denuncia até porque as denúncias são mantidas sigilos, são sigilosas, né? E aí a pessoa tem mais confiança. Chega caso de violência doméstica lá no conselho? Chega, mas aí quando é a violência doméstica, questões de adultos, Você já encaminha? diretamente a gente caminha para a Porque polícia. às vezes o pessoal confunde, né? Porque Sim. também a violência doméstica, às vezes a esposa está apanhando e os filhos também vai na onda, né? Na realidade, já se torna um direito que ele está violando do filho. Uhum. Porque aquilo ali pode trazer problemas psíquicos pro resto da vida da criança. E Alan, surgiu assim uma dúvida agora, cara. Como é para vocês e também para assistente social, até mesmo você falou que tem conexão com professores de escola, como é a questão de conscientizar os pais e principalmente a criança de que ela está sofrendo um abuso, está sendo assediada? Porque por mais que ainda eu vejo muito assim, tu falou que o pessoal perdeu o medo de denunciar, mas ainda existe muito tabu, porque existe um certo conservadorismo para falar de assuntos sexuais, Até tudo. para entender o que é, né? Que às vezes a pessoa está sofrendo sem perceber que Sem aquilo perceber é um que está abuso. sofrendo. Sim. Ó, do início do ano para cá, já passou mais de 10 casos de abuso sexual de crianças e adolescentes no concelho, né? De todas as idades. Só no município aqui. Só aqui no município de Santa Maria. Entendeu? Crianças de 3 anos. Um outro dia eu acompanhei que, assim, quando se dá essas situações, o Conselho Tutelar, ele faz na realidade, não é uma atribuição do Conselho, mas a gente faz a parceria justamente para que a gente possa garantir o direito da criança, né? E um outro dia eu acordei, era 00:30, 1h, meu telefone tocando. E aí, quando eu atendi, era uma situação de abuso sexual. E aí a polícia estava acionando a gente para a gente dar o apoio. Eu tive que, na madrugada, eu tive que ir pro IML em Castanhal, levar a criança para fazer exame de sexologia forense, né, para ver se realmente aconteceu o ato em si, né? Então, são diversas formas que tem como a gente perceber uma criança que ela possivelmente esteja sofrendo o abuso sexual, né? Então, grandes parceiros nossos são o professor, que tem um contato muito próximo com a criança, com o adolescente, e os ACS também, porque eles têm aquela entrada na casa. Né? A vizinhança também. Vizinhança também. Muito, né? Geralmente, os abusos sexuais eles são cometidos por pessoas bem próximas à criança. Pessoas a qual a criança tem confiança, Convívio. tem convívio. Família. Amigos próximos. Geralmente é um tio, é um primo. Uma grande maioria, às vezes, é padrasto. Entendeu? E, nas piores das hipóteses, também tem o pai, que é a figura que é primordial para garantir, para proteger, né? Tem alguns que... Na minha cabeça, nunca faz sentido um pai fazer um ato desse, né, cara? mas nós temos aqui em Santa Maria esses casos. Entendeu? Imagino. Então, quando o professor, qualquer um da sociedade percebe que a criança ela é um pouco agitada, né?
e de um certo momento para cá, ela já viu aquela criança mais se isolando, é bom ficar atento que algo possa estar acontecendo. Né? Então, os abusos sexuais são cometidos de várias formas. Né? Às vezes, ao toque, querer tocar nas partes íntimas da criança. Até também a pressão psicológica também, né? Sim, toda criança que... Eu sempre falo isso, que toda criança que ela passa por essa situação, ela vive numa prisão psicológica. Né? Por quê? Porque, geralmente, o abusador, ele intimida a criança, ele ameaça a criança. Né? Diz que se ela contar, vão bater nela, ou que os pais vão presos, entendeu? E aí a criança vive nessa prisão. Cara, é muito pesado, né? Pesado, esse assunto, cara. Porque é uma coisa que a gente imagina que é tão brutal e ao mesmo tempo tá comum. É comum na sociedade encontrar casos, né? Não deveria ser comum. Não deveria. Mas como você fala aí, tem uma demanda alta, mesmo sendo um município pequeno aqui, né? E aqui, por ser cidade trevo, a gente atende situações das cidades vizinhas, que findam que escoam aqui de Santa Maria. Caso de crianças e adolescentes que vêm para cá também. Que vêm para cá, que fugiram das suas casas, que estão aqui, às vezes fugiram da casa, passaram pelo terminal, entendeu? Aí o terminal, algumas das pessoas que são sensibilizadas com essas situações, olha, tem um adolescente aqui assim, e aí Tá sozinho. Tá sozinho, o que a gente... Não deixa embarcar, que a gente vai lá, traz para o órgão, tenta entrar em contato com a família, né? Hoje em dia, para comprar passagem, precisa dos documentos, né? E antes não precisava. Já mas é um avanço que já ajuda a identificar a idade daquela pessoa, que é adolescente. Isso é muito fundamental, Jacques. Só que, infelizmente, nós, sociedade, nós estamos mais preocupados com o financeiro do que com o bem do nosso próximo. Né? O que acontece? Tem muitos proprietários de vans, motoristas, cobradores, que eles não veem esse lado, eles só vê aquele lado do financeiro. Não, bora, pode entrar, entendeu? E aí não sabe o que está acontecendo, né? Ah, não tem documento, está sem acompanhante, né? Abaixo de 14 anos, está sem acompanhante, a gente não pode levar, entendeu? E às vezes a criança está fugindo de casa, e às vezes a rede pode ajudar. A criança às vezes já está fugindo por causa de casos assim, né? De casos assim, né? Mas aí tem que ser denunciado, que é para que a rede possa ajudar a criança. E Alan, partindo assim para um ponto de vista mais social, quais são os projetos que o Conselho Tutelar tem feito para tirar as crianças dessas situações, por exemplo, que, né, a gente abordou primeiramente a questão da droga, a questão de estar com mais companhias e até mesmo cair no crime. Quais são os projetos que o Conselho tem feito para socializar mais essa criança, esse adolescente, e fazer com que ele... evite que ele vá. Evite que ele vá para esse caminho ruim. Na realidade, Léo, o Conselho Tutelar é um órgão garantidor de direito e fiscalizador, né? E, então, não cabe, falando mais assim do Conselho Tutelar em si, não cabe ao Conselho Tutelar fazer esses projetos. O que cabe a nós é encaminharmos essas crianças que a gente detecta. Mais a prefeitura, né? E aí a gente encaminha. Geralmente, vamos supor, a criança é usuária de droga, que já começa muito cedo hoje, né? E aí, uma maneira da gente estar socializando é encaminhando para o CRAS. No CRAS, lá tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nesse serviço de convivência, lá essa criança ela vai participar por várias modalidades esportivas e culturais. Lá tem dança, tem o jiu-jitsu em si, tem o hip-hop, né? Tem cursos de pintura. Então, assim, é uma forma de preencher aquele espaço vago da criança, né? Tipo, a criança estuda de manhã, ela vai à tarde ela tem que estar lá. Aí estuda de manhã, estuda à tarde, de manhã ela tem que estar lá fazendo essas atividades, entendeu? Então, assim, o Conselho Tutelar em si, ele não elabora projetos. Mas ele trabalha em conjunto com o CRAS, por exemplo. Com o CRAS, com outras entidades que possam estar dando esse amparato,
para a criança, para o adolescente que necessita. Tem algum caso aí que te marcou? Olha, Algum caso aquele que te deixou sem dormir, que tu ficou vários dias pensando? tem vários, né, Jacques? Tem vários casos, mas Conta um para nós aí. tem casos que hoje ainda mexe comigo quando eu lembro, entendeu? Um caso foi a mãe foi dar banho na criança, então a casa da mãe de um lado, a casa da avó do outro, e aquele banheiro que é fora de casa, que é para as duas casas, entendeu? A mãe deu banho na criança, aí disse, olha, fique aí que eu vou só aqui pegar a toalha e já volto, né? Nesse intervalo de curto tempo, o tio passou no banheiro e abusou sexualmente da criança. Sabe assim, questão de tempo, de segundos, de minutos, entendeu? O cara fez uma maldade com a criança. E aí eu passei muito tempo acompanhando essa criança para Belém, para fazer acompanhamento com ela lá, né? Que na época aqui não tinha esses acompanhamentos mais específicos, né? E aí eu passei um tempão indo para lá, para Belém com essa criança. E outro caso assim que me machucou, esse aí foi em 2012, mais ou menos, esse caso. Faz um tempinho já. Já, né? tem 10 anos já lá nessa luta aí. E outro caso foi bem recente agora, onde no dia de domingo recebemos algumas denúncias, né, que tinha uma mãe com uma criança, que a criança ficava jogada, ela é usuária de droga, ficava jogada debaixo da mesa dos bares, criança nua, ficava dormindo. A mãe que era usuária. A mãe usuária. E a criançazinha de um ano e pouco, quase 2 anos, a criança ficava assim, não, tinha 2 anos, né? Jogada debaixo das mesas e tal. As pessoas que sensibilizavam levavam uma comida, né? E a pessoa denunciando. E aí, era umas 5 horas da tarde quando denunciaram, e aí eu chamei a equipe, né? O colegiado do conselho, e nós fomos até lá averiguar a situação. Chegamos, não estava, mas aí o pessoal foi dando informação, e aí a gente foi até onde essa senhora estava residindo. E aí, quando nós chegamos lá, eu me deparei com ela deitada numa rede, a criança deitada no colo dela, ela fumando, usando drogas, né? Supostamente ela estava fumando Alguma substância. alguma substância, entendeu? E aí, a gente tivemos que, nessas situações, a gente usa o artigo 136, parágrafo único, que diz que no entendimento, o conselho está lá a entender que aquela situação necessita o afastamento do convívio familiar, porque está trazendo prejuízo para a criança, o conselho tem que fazer isso, né? E aí nós tivemos que afastar essa criança da mãe, entendeu? Por causa das tantas outras coisas que ela já vinha cometendo, negligenciando a criança. E aí tivemos que afastar. Depois que a gente faz esse afastamento, o Estatuto diz que a gente tem que comunicar ao Ministério Público sobre a nossa ação. Por que foi que o Conselho fez isso? Entendeu? E aí fizemos os relatórios, tudinho, e encaminhamos. Por Santa Maria ser porte pequeno, nós não temos abrigo, nós não temos casa de passagem. E aí, aonde deixar essa criança? Aí que tá, né? Entendeu? Um domingo, 5 horas da tarde, o que fazer com essa criança? Né? E aí a gente tem aquilo que a gente chama de família acolhedora. São algumas famílias que se recebem... disponibilizam até que seja resolvida a situação. Né? E então, fizemos isso. Né? Levamos a criança para uma família que acolheu a criança, né? Até aí mandamos para o Ministério Público para que o Ministério Público analisasse a situação e tomasse as providências cabíveis, né? E o que mais me doeu assim foi porque eu sou um ser humano, eu sou conselheiro tutelar, eu tenho que fazer o que o ECA pede para eu fazer, mas eu sou ser humano. Foi dessa mãe ir algumas vezes lá no conselho tutelar, né? Cadê meu filho? Entendeu? Aquilo me doía muito. Hoje ainda me dói, entendeu? Quando eu lembro dessa situação, me dói. Mas eu acredito que nós fizemos o bem naquele momento para a criança, entendeu? Fizemos o bem, porque vai que aquela criança naquele momento ela fosse abusada sexualmente, porque tinha outros parceiros lá. Vamos supor, ela dormisse e os caras abusassem sexualmente da criança. Né? Inclusive, tinha um que estava
somente com a água no fogo. Acho que ele estava tão alucinado, sei lá, que ele estava só mexendo uma lata de leite ninho com água dentro. Entendeu? Loucura, velho. E aí a gente fica pensando, ó, se aquela água joga na criança, ou a criança passa naquele fogo. Mexe, né? E aí a gente dói na gente, mas no mesmo tempo a gente... Não, mas se tivesse acontecido algo pior com essa criança, né? A gente ia se sentir mais culpado. Ela estava num ambiente propício a isso, né? A isso, entendeu? Então são situações... E quantas outras? Já que tem tanta coisa... Eu fico pensando, cara, vocês devem receber muita reclamação por acharem que vocês estão se metendo na vida dos outros, né? Também, Na criação. entendeu? Também. E aí eu falo para os pais que é para ver o conselho tutelar não como um inimigo, Mas como um garantidor de direito. como né? garantidor de direito, como parceiro, como amigo, entendeu? Vocês também acabam recebendo responsabilidades que não são de vocês? Que, por exemplo, pais ou parentes querem que vocês façam o papel que é dos pais? Sim, geralmente acontece isso, né? Essas questões de festa. Eu acredito que um grande erro o que acontece? É quando os pais deixam de ter suas autonomias com seus filhos e querem jogar para as instituições. Culpar a instituição, o Sim. fato do filho dela estar no ambiente. Então, num ambiente não propício, entendeu? Então, eu sempre falo que é obrigação do pai. Eu, como pai, é obrigação minha saber onde meu filho está. E sabendo onde meu filho está, é obrigação minha ir lá buscar. A partir do momento que eu pego e digo assim, olha, filho, se tu não fizer isso, o conselho tutelar vai te pegar. O conselho tutelar vai lá, vou ligar para o conselho te buscar. O pai, ele está perdendo já 50% da sua autonomia. Uhum. E se o conselho for, ele já perdeu todas as outras 50%. Por quê? Porque ele só vai obedecer agora o pai quando o conselho estiver intervindo. Não é isso que a gente quer. Só que também, né, nesse sentido, tem pais que exageram, né? Sim, sim. Querem obrigar a criança a respeitar elas de qualquer jeito. Sim. E isso acaba causando uma situação que o conselho, às vezes, é acionado por causa de muita autoridade dos pais. Sim, sim. Eu sempre falo também, Jacques, eu acredito que tu ainda é dessa época. Se não é da época, mas tu ainda anda nessa mesma linhagem. Não só tu, mas como vocês. Eu digo que mas antes tem duas coisas que os pais não podem confundir, que é o medo e o respeito, né? Uhum. Por quê? Porque o medo, ele é algo que você perde. Você tem medo de altura, mas se você treinar a sua mente, você treinar o seu corpo, você perde esse medo. Entendeu? E o respeito é algo que você não precisa perder. É algo que você tem, é questão de formação. Uhum. Então, quando o pai quer que o filho tenha medo dele, logo mais esse filho pode perder o medo e enfrentar o pai. Uhum. Mas quando o filho tem respeito, ele pode ser o maior do mundo. Ele vai respeitar o pai dele. Olha, hoje eu respeito muito meu pai, né? Meu pai e minha mãe eu respeito mais. Então, se eles falarem algo, eu posso debater com eles, eu posso enfrentar eles, posso. Mas tem algo que me impede, que é o respeito. Uhum. Então, o que está acontecendo? Muitos pais estão querendo que o filho tenha medo. Tenha medo de uma punição, tenha medo de uma correção, como a maioria falam. Aquela questão da lei da palmada não se aplica a certas situações também, né? Certas situações, A criança né? apanhar dos pais é natural, desde que não seja espancamento, né? Sim. Eu acho, não é que seja questão natural, entendeu, Jacques? Mas assim, eu acho que dentro do ambiente familiar tem que ter aquela autonomia. Uhum. Né? E essa autonomia, ela tem que ser mantida por alguém ali. Tem que ter alguém que Principalmente tem que vir desde uma idade que a criança está aprendendo, né? está aprendendo. Se ela fez uma coisa errada, não é bater. Vai num Entendeu? castigozinho para que ela vá entendendo. Que ela vai entendendo, vai tirando algo que hoje em dia a moda é celular, tira algo que ela mais gosta, entendeu? Mas tem as situações onde o pai, há necessidade de disciplinar dessa forma, batendo, coisa desse tipo, né? Mas que isso não se exceda, né? Uhum. Ó, tivemos uma situação
em que o pai pegou, bateu no menino, que deixou o menino todo marcado, entendeu? Então, isso é uma situação de negligência, maus tratos, é risco iminente que está tendo, que esse pai pode causar para essa criança. E aí, o conselho tutelar vai e afasta. Aí o pai, porque vocês não sabem de nada, não sei o que, eu não posso nem corrigir. Não, você pode corrigir seu filho. Mas não dessa forma, né? O que não pode é espancar. Espancar Eu pra... acho que qualquer pessoa é contra isso. A questão do Aconteceu um espancamento. caso desse com um rapaz que ele cresceu com a gente, né? Comigo e com o Léo. Meu irmão talvez não é da época. Que ele foi criado com a avó. Quem me conhece vai saber quem eu estou falando. Ele foi criado com a avó e a avó dava liberdade para ele fazer tudo. Até cobertava alguns casos, né? Ele pegava, sei lá, um brinquedo de uma outra criança e tal. E daí teve uma vez que ele fez uma coisa bem errada e o pai dele foi lá na casa da avó. O pai já não estava criando, o filho não respeitava mais ele. Sim. Pegou uma mangueira e deu-lhe uma surra. Mas foi uma surra. Que aí o pessoal ficaram com pena desse menino. O que foi que aconteceu? O moleque ficou com raiva do pai. Ele já tinha um trauma. Ele já tinha um trauma porque ele não foi criado com o pai, né? Já é esse trauma, né? Foi criado com a avó e a avó sempre deu liberdade. Aí veio o pai, que não criou ele. Dá uma correção severa. Dá uma correção muito severa e ele se revoltou contra o pai. Então, quanto mais ele ia ficando mais velho, ele ia desrespeitando mais. É tanto que ele foi para o mundo do crime. Então, claro, não foi isso que causou ele ir para o mundo do crime, mas, quando o pai dele teve a oportunidade de impor respeito, né? Sim. Ele não fez. Aí, depois de que ele tem a opinião dele formada, não adianta mais bater. Uma coisa que eu percebo, assim, e eu percebi muito como professor, foi que hoje as famílias são... Eu posso estar generalizando, me perdoe o público que está ouvindo isso e se ofender, mas eu acredito que hoje as famílias são muito disfuncionais. Não existe um certo equilíbrio entre educação, essas coisas. E quando o aluno chega lá na escola, a função do professor é passar os conteúdos, ensinar o aluno a ler, a escrever, a ter, como professor de geografia, uma noção de mundo, mas não está ensinando para a criança como se portar dentro da sala, entendeu? Coisas que são básicas de educação e que a criança não está tendo mais, entendeu? Coisas que, tipo, respeito ao professor, comportamento, tudo. Os pais estão deixando... Tu deu aula recentemente, não foi? Não. 2019 foi o último período que eu tive. 2019 assim, recentemente. 2019, tu viu muito falta de comportamento na sala de aula? Demais, cara. Uso demais. de smartphone? Não só smartphone, mas a questão do respeito. Eu bato sempre na tecla do respeito. E existia muito, cara, de aluno estar desrespeitando o professor, falando coisas que não devia, vendo conteúdos que não deveria dentro da sala de aula, entendeu? Então, eu acho que a gente, como professor, a gente tenta direcionar o aluno, não faz isso, fulano, por favor, você está dentro de uma sala de aula, não é correto. Mas os pais deveriam estar mais... Uhum. Entendeu? Uma criança de 12, 13 anos vendo pornografia dentro de uma sala de aula não é uma coisa certa, né? Então... Com certeza. Como é a atuação do conselho dentro das escolas, cara? A gente trabalha geralmente por questões de denúncias. Né? E na questão escolar, é mais quando há a solicitação da escola. Né? Mas também cabe ao conselho tutelar, inclusive a gente está com esse projeto já para a gente colocar em andamento aí, a questão da participação do conselho, mas dentro da escola, justamente para ter essa parceria, para que a gente possa sanar essa questão da evasão escolar. A gente trabalhar em cima disso. O foco maior nessa parte da evasão. Né? Esses casos que o Léo citou aí, ele até chegou a vivenciar, é comum? Ih, rapaz. Pode continuar. Essas situações são bastante comuns, né?
Por quê? Essa questão que o Léo colocou aí é muito fundamental. Fundamental o quê? A participação da família na construção, do seu filho, né? Que construção? Construção de caráter, né? Construção de respeito. Né? Então, muitas vezes, os pais eles não estão querendo ter tempo para cuidar dos seus filhos, para poder educar, né? E preferem deixar que a rua, que ele acha que... Olá, estamos de volta. Deu uma queda de energia aqui. Nosso computador simplesmente apagou, mas estamos de volta para completar esse podcast que ficou sensacional, galera. Show de bola. A gente parou aonde mesmo? Na questão das escolas, não foi? Escolas. Questão das escolas, que a gente estava discutindo sobre a intervenção do conselho na invasão escolar, nas maus práticas que a gente está vendo nas escolas. E é isso. Cara, e aí? Como é que a gente completa esse assunto aí? A gente já está com esse projeto, né, da gente estar mais próximo à escola, né? Na realidade, desde quando entrou essa nova gestão do Conselho Tutelar, uma parceira nossa, que é a Francilene Castro, que é conselheira, ela sempre teve muito essa fome de ir nas escolas para saber mais essa questão da evasão escolar, né? Até mesmo para a gente tentar entender e tentar chamar os pais para conversar e incentivar e motivar seus filhos mais na escola. Porque a gente acredita que um bom futuro depende do estudo. Né? O estudo te abre Vou até fazer um adendo aqui. Hoje a gente está gravando no estúdio da ADESC. Para quem não conhece, a ADESC é a Associação de Desenvolvimento Comunitário. Só que o foco deles é mais o infantil. Cara, cursos que crianças carentes não iam ter acesso, pode ter acesso aqui. Praticar esporte, balé. Cara, tem aqui tudo disponível, não é cobrado mensalidade, entendeu? Então, a associação ADESC, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, não interessa. Se você tem uma associação perto de você, você pode estar ajudando eles a fomentar esse tipo de prática. Porque aí, por exemplo, tem muitos pais que não têm com o que fazer os filhos ocupar aquele espaço que tu estava falando. Sim. E às vezes a associação tem um projeto legal. Ela pode estar vindo aqui aprender um curso de informática, aprender a dançar balé, que isso serve não só para meninas, mas para meninos também. Então, as associações que temos, a gente tem boas associações no município, não só a ADESC, né? Temos a dos animais também, que é muito importante. A dos autistas. A dos autistas, muito legal. Então, se a sociedade olhar um pouco mais para dentro dela mesmo, ela encontra bons refúgios para esses casos, cara. Hoje nós temos aqui em Santa Maria um vasto campo, né, de modalidades, de associações, né, e que possa estar implementando na vida de crianças e adolescentes. Né? Esses cursos são muito fundamentais, que a criança, que o adolescente venham fazer parte, né? Porque isso aí vai acrescentar para o futuro da criança. Né? Vai preencher um espaço vazio, que é um espaço que possivelmente ela poderia estar indo para um caminho totalmente errado, né? Contrário. E essas associações, esses projetos dão oportunidade. E essas oportunidades são muito importantes para o desenvolvimento tanto físico quanto psíquico de uma criança ou de um adolescente. Né? Na realidade, está na construção da personalidade social, né, da criança e familiar também. É isso aí. Estou abrindo uma live aqui no Instagram só para... Porque sempre a gente abre e dessa vez não deu... Antes da gente... Peraí. Esse episódio específico a gente não abriu a live porque a gente estava utilizando o smartphone como câmera, que uma das nossas câmeras estava com problemas. Mas está aqui a live, um pouquinho pro pessoal aí que quer acompanhar na hora. E Léo, só vez, pode mandar aí. Surgiu agora a dúvida, é que assim, como
o Conselho Tutelar trabalha, no caso, assim, um aluno trabalha mora numa zona rural e ele trabalha como o Conselho Tutelar e percebe também junto com os profissionais da escola que o aluno está desenvolvendo um baixo desempenho na escola por causa do trabalho. E quais ações vocês tomam para evitar esse tipo de coisa? Essa questão da zona rural, né, essa questão é uma questão, vamos dizer, quase cultural dos municípios menores, né, em que a criança ou adolescente ajuda seus pais no trabalho, né, a ser feito lá na zona rural, né, no trabalho na roça, né. E assim, quando há esse baixo rendimento, né, o Conselho Tutelar ele intervém nessa situação não para tirar essa obrigação dos pais, entendeu? Tirar a autonomia dos pais com seus filhos. Mas para que a gente possamos vir contribuir para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente que está com baixo rendimento, né? E para isso a gente tem uma rede de proteção, de garantia de direito, e a gente tenta aderir essa criança nesses programas, né? Orientando a família, né, sobre a carga horária, pode estar sendo a carga deve estar sendo muito pesada para aquele adolescente, que possa diminuir, entendeu? Mas essa questão do trabalho infantil é algo que é quase que cultural na nossa cidade. E difícil de combater? Um tanto, sim. É um tanto difícil, né? Porque o que é que acontece? Há uma diferença entre o adolescente e a criança ajudar os seus pais nos afazeres de casa, que isso aí, eu acredito que isso vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança, entendeu? E a outra parte é a questão da exploração, né? Quando toma todo o tempo da criança e do adolescente naquela determinada tarefa, e a criança deixa de ter seu momento de lazer, deixa de ter seu momento de estudo, né? Então, isso é algo que tem que se pensar, algo que tem que analisar sobre o futuro, né? Eu penso a questão do futuro. E é bom que os pais eles fiquem atentos para isso, né? Se não estão excedendo a questão dos afazeres, das tarefas domésticas de casa, né? Até mesmo do trabalho lá na roça, se não estão se excedendo para aquela criança, que está deixando ele mais cansado, que ele não está desenvolvendo na escola, né? Acho que tudo tem que ser na medida. Imagino. Porque eu acho que, por exemplo, antigamente, acho que foi a professora Vilma que falou, né? Que os pais colocavam os filhos para estudar, mas quando aprendia a ler, estava bom. Ela tinha que voltar, porque tinha que trabalhar, ajudar os pais. E no caso dela, acho que foi o pai dela, né? Que já sabia ler e tal, aí ficava dizendo pro pai dele que ele não sabia, que era para ele continuar na escola e tal. Então, isso mostra que essa cultura de os filhos têm que trabalhar demais, têm que fazer o papel que um adulto faz, ainda vem na nossa raiz, né? Sim. E tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque você pode estar impedindo que o seu filho desenvolva e que futuramente, quando você faltar, ele tenha condições de se manter no mercado, porque o mercado está evoluindo. Não tem jeito, o mercado evolui altamente exigente, todos né? os anos, e nessa pandemia, então, deu um boom gigantesco. Então, aqueles que não conseguirem se adequar vão ficar de fora. E você só consegue isso com educação, cara. Com educação. Tanto que eu acredito que, falando de mim mesmo, a minha vida ela melhorou de 0 a 100 devido ao estudo, devido à educação, né? Meus pais sempre nos motivaram, nos incentivaram que o melhor caminho é a escola, é estudar, entendeu? Mesmo tendo as nossas dificuldades de antes, né? As dificuldades do papai, de trabalho, que assim como o teu pai, Jackson, o papai pedreiro também, a gente sabe que é difícil, né? As dificuldades que a mamãe tinha também. Mas, mesmo assim, eles sempre nos motivaram, incentivaram a trabalhar, né? E, principalmente, a estudar.
né? E hoje eu posso dizer que minha vida melhorou muito através do estudo, né? Antes eu não tinha oportunidade de fazer uma faculdade, eu fiz a faculdade, né? Adquiri bastante conhecimentos, né? Tenho meu próprio negócio, né? Que graças a Deus, a gente está bem, né? E a gente pretende evoluir com base em estudos, né? Tipo, não é porque você fez um ensino superior que você parou, não. O estudo ele tem que ser contínuo. A cada dia nós aprendemos algo novo. E aí, quando nós pais incentivamos nossos filhos a estudar, a gente vai ter uma geração melhor, né? A gente vai ter uma geração que vai saber lidar com a diversidade, vai ser uma geração que vai saber lidar com respeito, com a dignidade, né? Cara, acho que essa parte de educação é aquele velho clichê que todo mundo fala, que a educação é que vai resolver todos os problemas da sociedade, só com a educação. E, cara, só que é aquele clichê fundamental, que se você negligenciar, você está colocando em risco o futuro dos seus netos, dos seus filhos, dos seus netos, dos bisnetos, principalmente. E aquele ditado também que diz que o cabo da caneta é mais maneiro que o cabo da enxada, não desmerecendo os trabalhadores que trabalham com a enxada, que eles são muito fundamentais, mas é um ditado mais certo que tem, porque eu vivi isso. Antes de eu ter acesso à educação mais avançada, né, no caso do ensino superior, eu tinha que ir para a roça trabalhar com meu pai. Uhum. Eu trabalhava que nem os peão lá, mais pesado? Não, mas eu trabalhava no pesado também, cara. Pegava sol quente, trabalhei de ajudante de pedreiro um bom tempo, e foi isso que me fez querer fazer a faculdade, que eu não queria, entendeu? Eu terminei ensino médio e não queria, cara. Não tinha interesse. Só que quando eu comecei a sofrer, hoje eu tenho até minhas costas lascadas por causa disso, foi que eu fui perceber, quando eu estava no pesado, que eu fui perceber que eu tinha que estudar. E também tem um dedo também da minha namorada, que ela incentivou bastante. Isso é importante, as pessoas que estão do teu lado te incentivar. Porque se você não tiver um incentivo dentro de casa, na rua é muito difícil de achar. Na rua você vai achar muita influência ruim, né? Maior exemplo. E, tipo, no caso das crianças e adolescentes, o melhor caminho é você incentivar o seu filho a estudar. Desde criança, com um livrinho, com qualquer coisa, uma cartilha. Porque se ele pegar gosto por estudar, ele não vai se interessar pelas coisas ruins que tem nesse mundo, cara. Muito difícil ele se influenciar por amigos que são de má índole, né? Olha, essa questão do estudo, a questão do incentivo, isso é muito, muito importante. Assim como a tua vida, Jackson, não foi diferente muito da minha, né? Tipo, fui ajudante de pedreiro do papai, trabalhei muito tempo com o papai, né? E a gente começa a valorizar a importância que é o estudo, né? E então, olha, minha esposa, ela vem do interior. Ela vem do interior e a gente sabe da dificuldade que é você morar no interior, né? De acesso à escola. Mas eu acredito que ela sempre teve a força e a determinação do que ela queria para a vida dela, né? E aí ela veio, ela estudava, voltava no ônibus escolar, tudinho. Mas hoje ela cresceu profissionalmente proporcionado pelo estudo, né? Hoje ela se formou, é assistente social, né? Ela é cabeleireira, mas é porque ela foi em busca do conhecimento, né? Então, nós pais, eu acredito que a mãe dela incentivou muito ela a ir atrás desse conhecimento. Então, nosso papel hoje é isso, é incentivar nossos filhos atrás de conhecimento, né? Atrás do estudo. A gente está tendo algumas situações no Conselho Tutelar em que as crianças estão deixando de ir para a escola. Os pais não comparecem na escola para entender o que está acontecendo. Os pais nunca foram nem na escola para ir receber a prova, o boletim anual, uma reunião. Isso é importante que os pais estejam lá, né? E alguma das denúncias que a gente recebe, reclamações da própria escola, é que alguns pais só vão na escola quando se trata de
assinar alguma coisa referente aos auxílios do governo. Uhum. Entendeu? E vou dar uma dica ainda pro pessoal aí que vai alegar que não tem tempo de ir na escola. Você quer acompanhar a nota dos seus filhos? Tem boletim online, viu? O Estado do Pará, ele tem um site que você coloca os dados do seu filho e você vê o boletim dele. Ele é atualizado. Não é em tempo real, mas você acompanha os semestres do seu filho. Então, pela nota do seu filho, você sabe o que está acontecendo lá. Só que isso é indispensável, os pais terem que ir nas escolas. Isso é indispensável. A participação escolar dos pais é fundamental. E, cara, eu acho incrível como você citou, né? Tem tantos casos aqui em Santa Maria, uma pequena cidade de pouco mais de 25 mil habitantes, né? E ter tantos casos, assim, de que o Conselho precisa intervir, cara. Isso mostra um pouco mais também da importância que tem nosso município, né? Até porque você citou também que tem os casos de crianças e adolescentes de outras cidades que vêm parar aqui ou que vão passar por aqui, se estiver fugindo de casa, por exemplo. E o nosso município ele é muito importante. Ele sempre foi, né? O professor Laércio ele sempre falou que tudo que acontece em Brasília respinga aqui. Na época do Magalhães Barata, por exemplo, que foi um ditador, respingava muita coisa aqui no nosso município. Então a gente já tem essa história. Historicamente, a gente já é importante para o nosso estado, né? A gente liga, cara, Belém ao resto do mundo. Tudo que vai para Belém passa por aqui, a não ser que vá de avião, né? Então, por exemplo, agora nessas chuvas, cara, ontem a gente passou um temporal gigantesco aí. Teve muitas famílias que foram abaladas. E isso impactou o trânsito. O trânsito, quem vai para Belém, Castanhal, tá aí, pegando um engarrafamento gigantesco, dado como é a prova de que tudo passa por aqui. Tudo passa por aqui. E assim, as cidades vizinhas, a gente tem muita parceria com essas cidades, né, com os conselhos tutelares dessas cidades vizinhas. E sempre que essas questões sobre criança e adolescente chegam até a nossa cidade, né, a gente faz a parceria e a gente faz o recambeio das crianças, entendeu? Dos adolescentes, para que volte para sua terra natal. Entendeu? Legal. Tá, perguntas aí, Léo? Não. Cara, eu tô perdidinho já. falou que a tua esposa ela é assistente social? Isso. Ela atua também com conselho ou ela já é de outro órgão? Ela está atuando agora no CRAS. No CRAS. E como se dá esse trabalho dela? Eu sei que tu não pode responder por ela, mas tem uma noção também, né, cara? Assim, eu não sou muito, eu não tenho muito conhecimento da área dela, né? De que forma eles atuam lá. Mas, assim, eles trabalham também na garantia de direito da criança e do adolescente, mas também assim como o trabalho voltado para a família, né? O CRAS ele é um centro de referência da assistência social que trabalha nas situações de prevenção. Né? Então, ela tem uma equipe, geralmente, quando nós encaminhamos para o CRAS, tipo conflitos familiares, né, para eles tentarem intervir na vida dessa família. Né? A equipe, que é a assistente social e o psicólogo. Né? Mas aí eu acredito que quem vai saber melhor falar sobre seria ela ou o coordenador do CRAS. Né? O CRAS também ele trabalha com a parte de recuperação desses jovens, né? Somente que são enviados pelo conselho. Sim. Aí tem um outro departamento que é o CREAS, né? Que é quando há a violação de direito. Né? Que aí já é a questão da recuperação. Tipo, quando a gente atende crianças que são abusadas sexualmente, vamos dizer assim. Né? Então, esses encaminhamentos já é direcionado para o CREAS, né? Que é formado por outra equipe de assistente social, de psicólogo, inclusive o psicólogo já teve aqui lá do CREAS, que é o Marcelo. Né? E aí tem assistente social, tem a coordenadora do CREAS também. É toda uma rede. Isso tudo está em conjunto, né? Na proteção dos direitos aí, na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Alan, acho que deu para a gente entender bastante desse assunto, cara. Confesso que eu legal, cara. achei que não era... Por exemplo, no caso, não tinha tantos casos em Santa Maria, né, velho? Então,
cara, cada convidado que vem aqui eu fico mais surpreso com as É. coisas, né? Por exemplo, desde a importância do município historicamente até as coisas que acontecem. O psicólogo, por exemplo, que você citou aí, cara, ele atende cada caso em Santa Maria que você só vê em filmes, só vê em Sim. novela e tá bem aqui do nosso lado. A gente pode ser impactado com isso também. Eu sempre falo que, às vezes, alguns órgãos, principalmente o Conselho Tutelar, ele é julgado por uma parcela da sociedade por não conhecer esse órgão e não saber usar essa ferramenta a seu favor, né? Sempre que os direitos de uma criança estejam sendo violados, seja ela na área da saúde, da educação, da assistência social, da família, né? O Conselho Tutelar ele tem que ser acionado. Uhum. O meu filho, não estou conseguindo atendimento para o meu filho. Tem o profissional, mas ela não está conseguindo atendimento para o filho. Aquela situação que a gente conversou antes. Uhum. O Conselho Tutelar, ele tem que fazer valer esse direito. Sim. A situação que tu me colocou ainda há pouco, né? Então, naquela época, o Conselho Tutelar deveria ter sido acionado para quê? Para o direito dele à saúde fosse garantido. Entendeu? E às vezes a sociedade ela não tem essa visão, que pode usar essa arma a seu favor, né? A escola X não está permitindo que eu matricule meu filho ali, que é mais próximo da minha cidade, da minha casa. O Conselho Tutelar, porque o Estatuto da Criança diz que o governo vai dar de forma gratuita, pública, né, a questão do estudo. E para a criança tem que ser o mais próximo da sua casa. Uhum. Então, isso é um direito que está fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se a escola está negando esse direito, a escola é próxima da escola e está negando, o Conselho Tutelar tem que fazer valer. Entendeu? Então, assim, a sociedade tem que ver o Conselho mais como essa parte amiga, né? Como uma ferramenta fundamental para garantir esses direitos. De amparo, né, cara? De amparo, entendeu? Então... Às vezes tem cada tipo de denúncias assim que não é diretamente para o Conselho Tutelar, entendeu? Tipo, pessoas denunciam questões... Hoje, esses dias eu recebi lá em casa, né, uma menina que foi lá estressada. Não, porque o Conselho Tutelar foi lá, era uma situação com idoso, entendeu? Não é... Com idoso? Assim, não é questão... Não é Conselho Tutelar. Já é o CREAS. Uhum. E às vezes a sociedade não sabe diferenciar o que é o Conselho Tutelar, o que é CREAS, mas isso não é culpa da sociedade. É culpa nossa, como instituição, porque lá atrás não soubemos divulgar para a sociedade qual era o nosso papel, para que nós existimos e o porquê. Uhum. A gente não pode culpar a sociedade por a falta de conhecimento deles, só que a gente pode fazer campanhas, principalmente aqui no Trevo, a gente faz muito, da questão de você procurar entender para que serve cada coisa, como é o caso no podcast com o professor Edilson. A gente falou um pouco sobre a importância de um vereador e até onde vai as obrigações dele. Porque tem gente que o vereador vai chegar na tua casa e você acha que ele tem a obrigação de te dar um dinheiro, de te dar uma telha, uma carrada de areia, e não é assim. Além disso ser um crime, e às vezes eles são forçados a fazer isso para não perder aquela casa e tal, né? Isso aqui aí também vai da índole do candidato ali, daquele que está em posse do cargo, mas é uma coisa que a sociedade precisa se policiar. E por mais que ele não tenha culpa de não saber, quando ela vê alguém falando sobre isso, seria interessante, a partir desse momento, ela procurar entender, né? Cara, a questão política em Santa Maria é muito problemática, né? Porque a população, ela leva como se fosse uma torcida de futebol. É um time de futebol ali, entendeu? Não é... A política, ela é feita para você cobrar. Ele está ali a seu serviço, para te servir. Nós pagamos eles. Né? Nós pagamos eles. Nossos então, impostos, e são muito mal gerenciados. Muito não mal. só aqui, mas em todas as esferas. Estadual e federal. Isso. E, tipo, você percebe, por exemplo, um esforço dos nossos legisladores, por exemplo, da Câmara,
tentando facilitar a vida desses órgãos que trabalham com crianças e adolescentes? Olha, Jackson, eu não vejo, entendeu? Infelizmente, eu não vejo. Eu queria ver mais o envolvimento dessas entidades, desses órgãos, né? A questão da garantia de direito de crianças e adolescentes. Não somente no 18 de maio, como todo mundo se mobiliza, quer ir na rua e tal, mas que seja voltado, seja algo mais intenso, algo mais que você queira fazer mesmo, entendeu? Lançar projeto, cobrar projetos, entendeu? Voltado para criança e para adolescente, entendeu? Apoiar mais essa rede de proteção, que às vezes a falta de apoio, não é a falta de apoio que eu falo financeira, às vezes é mesmo material, entendeu? Que falta, entendeu? Para que a gente possa ter mais esse contato com a criança e com o adolescente. É isso aí. Alan, obrigado por ter vindo conversar com a gente. A gente vai partir aqui para as perguntas do Instagram. Foram 2 perguntas que recebemos. Uma nem foi uma pergunta, foi mais um elogio. Mas deixa eu ver aqui. Eu vou encerrar a live aqui do Instagram e quero agradecer o pessoal que acompanhou até agora. Valeu, galera. A gente não teve perguntas, mas teve algumas pessoas que ficaram assistindo aqui. Obrigado, pessoal. Valeu. Minhas costas já estão pedindo. Galera. É, velho. Ó, a primeira pergunta, não é pergunta, foi o Erivelton Almeida. Ele botou aqui: excelente profissional, desempenhe o seu papel com verdade. Obrigado. E o outro foi a Marcele Souza. Conte-nos como foi trabalhar por um tempo com o meu maravilhoso sogro, João Luiz. João Luiz, muita história. Na realidade, quando eu entrei no Conselho Tutelar, o João Luiz já vinha de uma... João Luiz, eu vou falar dos 3, João Luiz, Cícero e Liduína, que foi em 2012, né, que quando entrei, totalmente sem saber muita coisa sobre o Conselho Tutelar, e eles, como já tinham uma vasta experiência, eles nos passaram muitas experiências, né, nos ensinaram muito, e tem muitas histórias do João Luiz também, do Cícero, lá dentro do Conselho Tutelar, né? Uma que eu lembro até hoje foi que teve uma situação e tipo assim, aquela situação que eu contei, que antes o Conselho Tutelar fazia alguém falou que é para fazer isso, né? E aí eles faziam muito isso, porque ensinaram eles assim, não é culpa deles, né? E aí o João Luiz me contando que teve uma situação com os adolescentes que estava na delegacia, menores infratores, e aí a polícia pegou e chamou o conselho e disse: olha, tá aqui, é responsabilidade de vocês. Aí o conselho, por não ter tanta informação, né, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram esses adolescentes e levaram lá para o conselho tutelar, que era aqui perto do Açaí ali, na época, aqui da Rua da Assembleia. E aí, de noite, eles botaram os meninos num quarto lá e foram dormir no outro quarto, né? E aí, quando um certo horário da madrugada, eles acordaram, foram dar uma olhada, né? Cadê os meninos? Chegaram lá no quarto, o quarto vazio. Né? Quarto vazio. E eles, rapaz, esses meninos fugiram daqui. Quando eles foram perceber, os meninos estavam em cima do forro. Em cima do forro, entendeu? Então, são situações, assim, tem muitas histórias que eles contavam. Estrutura, né, que eles tinham não adequava para a situação, né? Então, é aquela coisa, né, que o Conselho Tutelar, às vezes, fazia muitas coisas que não era atribuição do Conselho. Né? Hoje, nós não fazemos esse tipo de coisa, entendeu? Tipo, como o Estatuto diz que, no artigo 107, menor infrator é delegacia e Ministério Público, a gente deixa que eles resolvam, entendeu? A gente não intervém. Justamente por isso. Olha o risco que eles correram na época. Desses adolescentes matarem ele, fazer alguma coisa com eles, né? Ou até mesmo dos adolescentes se machucarem em posse deles, né? Isso, entendeu? É uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, o João Luiz, o Cícero, eles acrescentaram muito, muito, muito para essa vivência no Conselho Tutelar. Tanto que a gente já está... É o terceiro mandato de 4 anos.
estamos com 10 anos já no conselho. E aí, a cada dia, a gente aprende algo novo, a gente vai em busca de novos conhecimentos. Para quê? Para que a gente possa garantir os direitos da criança e do adolescente como tem que ser, né? Sem prejudicar a família, quando não há necessidade, fazendo um bom trabalho, né? Eu quero agradecer foi Erivelton? O Erivelton. Que elogiou. Muito obrigado pelo elogio. A gente sempre está à disposição da sociedade, da comunidade. A gente se torna uma pessoa pública, né? E eu tento fazer o meu trabalho com o máximo de eficiência possível. E, Alan, quais são os canais de comunicação para as pessoas que estão interessadas, se acontecer algum caso, elas poderem entrar em contato com vocês e buscar o apoio do Conselho Tutelar? Sim. É muito fundamental a participação da sociedade em geral na garantia de direito, né? Denunciando, não se calando, né? Ouvindo e enxergando e falando, né? Então, quem quiser denunciar, a gente tem um telefone de plantão. Esse telefone fica 24 horas com um conselheiro tutelar. A gente trabalha plantão sim, plantão não, mas sempre vai ter um conselheiro para te atender, né? Que o telefone é 8147-6678, inclusive finais de semana. Esse telefone... Feriados também? Feriados, 24 horas, todos os dias. Ele é o WhatsApp também, né? Todas as denúncias são mantidas sigilos, né? A pessoa nunca vai ser exposta que denunciou, né? Isso é uma credibilidade que o Conselho Tutelar tem, a gente não expor quem denuncia, né? E hoje nós estamos no colegiado de 5 conselheiros, né? Que é o Adriano Santos, a Joelma, lá de Taceteua, a France, que é parente do João da Santana, e a Lana Mirella, que é lá do 20, né? E eu. Aí a gente tenta cada dia desenvolver o nosso trabalho como tem que ser feito. Certo. No caso de desconfiança que algum vizinho possa ter de que alguma criança está sofrendo algum tipo de maus tratos, ela pode avisar o conselho que ela está suspeitando de algo para o conselho investigar, algo assim? Ou ela precisa ter algo mais concreto para ir direto com vocês? Não, é fundamental que ele denuncie, porque aí a gente vai estar trabalhando até mesmo na questão da prevenção. Né? O bom é que a gente trabalha a prevenção, para que não haja já o ato em si da violação do direito, né? Então, quem tiver em dúvida, eu acredito que esteja acontecendo isso, denuncie, né? O Conselho Tutelar, ele vai averiguar a situação, vai conversar com a família, vai orientar a família, né? E aí, se tiver acontecendo algo, vamos detectar, e aí vamos encaminhar para os profissionais mais especializados, no caso, o psicólogo e assistente social, para fazer o acompanhamento. A criança, ela dá sinais, né? Quando ela está com algum problema psicológico, depressão ou sofrendo algum tipo de abuso. Dá sinais, e muitos sinais, né? Alguns dos sinais, né? É a questão do desenvolvimento escolar, a questão do isolamento, né? A questão que hoje, eu estava até falando que tá uma modinha, mas alguma coisa está acontecendo, que é a autoflagelação, né? Que muitos adolescentes se cortando, né? Hoje, semana passada, eu atendi uma adolescente que ela estava fazendo isso, e eu perguntei, conversando com ela, ela me falando que é porque a família não está dando atenção para ela, a mãe não está nem aí para ela. Então, assim, eu vi que ela está tentando chamar a atenção de alguma forma da família, e eu estou aqui, eu existo, né? Antes que aconteça algo pior. E aí, quando acontece esse tipo de situações, que é mais questões psicológicas, a gente caminha para o profissional. O profissional orientar ela bem, o psicólogo orientar ela, né? Fazer um atendimento com ela. O município, ele fornece esse psicólogo ou a pessoa tem que procurar particular? O município fornece, né? Temos psicólogo no CREAS, temos psicólogos no CRAS, temos psicólogo na saúde.
todas as áreas nós estamos. Graças a Deus, hoje a gente tem esse profissional aqui em À abundância, disposição, né? à disposição da sociedade, entendeu? Santa Maria é um berço de bons talentos, cara. Sim, bons talentos. Verdade. Então é isso. Alan, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse convite de vir gravar com a gente. Esse assunto é um assunto muito importante. Esse é um mês importante também, né, para a causa. Sim, sim. E, tipo, é bom. A gente recebe muito feedback do pessoal dizendo que aprendeu alguma coisa com a gente. E, cara, esse é o nosso intuito, de levar informação, de criar um conteúdo aqui para o nosso município. Mesmo que o conteúdo não seja originalmente do município, por exemplo, a gente traz uma pessoa que não é daqui, mas que tem um trabalho legal, que pode impactar aqui, que pode influenciar alguém daqui fazer o mesmo, né? A nossa classe empresarial, que muita gente coloca como se fosse os bichão, intocáveis, ou os mandatários de tudo, e muitas vezes o empresário é um cara que batalhou, que faz parte da história do município, né? O professor aí que você te formou, né? No caso da professora Vilma, cara, o tanto de mensagem que tem de alunos dela, a gente foi metralhado com um monte de mensagem, cara. E, cara, esse trabalho do conselho, que antes eu via como, que eu não conhecia, né? Eu via como algo desnecessário, hoje eu vejo a importância que tem. E eu ouvi você falar que Santa Maria tem tantos casos assim, cara, eu fico, sei lá, em choque às vezes. Quando tu começou a falar que tem casos de pais que abusam sexualmente de crianças aqui dentro do município, coisa que a gente só vê na televisão, cara. É incrível. Então, eu quero agradecer essa participação que você fez aqui. Quiser deixar alguma mensagem aí para o público, para alguém. Eu também quero agradecer muito, muito mesmo pela oportunidade. Espero ter levado as informações necessárias, né? A gente está em constante aprendizado também. Cada dia é um aprendizado novo nessa instituição, no Conselho Tutelar. E referente à criança e ao adolescente, o que eu peço para a sociedade é que não se calem, é que denunciem, né? Que corra atrás dos direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Né? Não só critique, mas faça a sua parte também. O Conselho Tutelar, ele só vai trabalhar se você, como sociedade, fizer o seu papel. O papel de denunciar, o papel de ir buscar. Entendeu? Caso contrário, você vai ver um Conselho Tutelar realmente, somente dentro do órgão, sem fazer nada. Porque você, como cidadão, é peça fundamental para que nós possamos desenvolver um bom trabalho. Muito bem. Pessoal, obrigado a você que assistiu esse podcast até aqui. Eu sei que é longo, às vezes não dá para assistir todo. A gente tem um canal de cortes, que é o Cortes do Trevo Podcast. Você pode acessar lá e vai ter vários pedaços dos podcasts cortados e postados lá. Algumas partes que a gente achou interessante, com começo, meio e fim. Você pode também lá estar acompanhando. E tem o Instagram, que a gente posta muito conteúdo no Instagram, muitas partes legais, você pode acompanhar, apoiar, mandar perguntas, sugerir convidados. Se você quiser vir também trazer alguma informação, se tem algo para contar, diga lá o que você tem que a gente traz, não tem problema. Podcast é para todos, né? Então é isso, quero agradecer a todos, agradecer a Desk, que disponibiliza o espaço, quero agradecer a Milimodas, que sempre apoiou esse projeto desde quando a gente apresentou para eles. Foi lá e, cara, tamo junto, se vocês precisar. E é isso, né, Léo? Isso, certamente. Obrigado a todos, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau.